Olá pessoal, iremos fazer hoje então algumas medidas na área de calor, né? Então o que nós iremos fazer hoje é bastante simples. Iremos pegar um recipiente como esse aqui, que está colocado aqui no isolante, né, para facilitar o procedimento, para que não haja liberação de calor, né? Iremos colocar aqui dentro, utilizando uma proveta, pode ser plástica ou de vidro. Vamos medir 100 ml de água, né, e colocar 100 ml de água aqui dentro. E com esses 100 ml de água nós iremos aquecer, né? Iremos colocar um aquecedor elétrico aqui dentro e água quente. Pronto. O objetivo nosso é o seguinte: com o tempo essa água vai resfriando, a temperatura vai reduzindo até ficar a temperatura ambiente. O que nós faremos será monitorar esse decréscimo de temperatura com o tempo. Então, o nosso objetivo qual é? Eu quero determinar quantos graus por minuto resfria um recipiente com água, com 100 ml de água, né? Aproximadamente 100 gramas. Então, se eu determinar, por exemplo, que é 1 grau por minuto, 2 graus por minuto, meio grau por minuto, 5 graus por minuto, como é o decréscimo de temperatura? Então esse mesmo procedimento que a gente vai fazer de maneira simples aqui, você poderá fazer depois para monitorar a temperatura de uma caldeira, ou então a temperatura de um recipiente com água que está sendo refrigerado. Como é que a taxa de decréscimo de temperatura no tempo? Então, no final desse experimento, você irá colocar num relatório todo o procedimento detalhado, os valores medidos, etc. E no final você vai informar que a taxa de decréscimo de temperatura para esse caso é de tantos graus por minuto, né? E para nós pegaremos esses dados, iremos colocar em um gráfico também. Esse gráfico vai mostrar como é o decréscimo. Será que é uma reta? Será que é uma curva? Como é o decréscimo da temperatura no tempo? Então a temperatura na vertical e o tempo na horizontal. Para fazermos isso, iremos utilizar alguns equipamentos e você irá medir, né? Daí mesmo no vídeo, né? O experimento será demonstrado e você vai medir aqui, marcar o tempo, e esse tempo será fornecido tempo e temperatura. Então no seu celular você vai marcar o tempo que tal coisa está acontecendo, né? Então, como é que nós vamos medir a temperatura, o decréscimo de temperatura da água colocada neste recipiente? Nós iremos medir utilizando, poderia ser um termômetro comum, ou então poderemos utilizar um instrumento, né, o multímetro, né? O multímetro também mede temperatura. Usando um cabo adequado, né, nós chamamos isso aqui de termopar, né? Então aqui, por exemplo, na ponta desse fio, né, nós temos um metal, que é um metal específico para isso. E esse metal, ele, de acordo com a troca de calor com o ambiente, ele dilata mais ou menos, a condutividade dele também muda. Então, com essa condutividade, ele é capaz de medir o valor. Então, aqui, por exemplo, nós estamos marcando 24, 23 graus, a temperatura aqui ambiente. Se eu colocar o meu dedo aqui, ó, a temperatura do meu corpo é um pouco maior. Então observe que a temperatura já está em 31 graus, né? Cadê? Então a temperatura muda. Então se eu pegar, ó, tirar o dedo, está abaixando a temperatura, 30, 29, 28. Essa temperatura que ele vai marcar é a temperatura desse metal que está aqui na ponta. Se eu pegar esse metal, né, e colocar dentro do recipiente, né, com a água vai estar aquecida até uma certa temperatura. Quando aquela temperatura fixar, digamos que está 45 graus, por exemplo. Com o tempo, depois de 1 minuto, vai estar um pouquinho menos, depois de mais 1 minuto, um pouquinho menos. Com que taxa ele está sendo reduzido? Nós vamos pegar 10 valores, ou seja, vamos gastar 10 minutos. Em cada minuto, esse instrumento vai marcar a temperatura da água que está lá dentro, né? Então, essa temperatura, em graus Celsius, né? Essa temperatura vai indicar que, à medida que ele vai retornando à temperatura ambiente, há uma taxa média, né? Uma taxa média de decréscimo de temperatura na unidade de tempo, tá?
Então nós vamos mostrar todo o procedimento e depois, quando tiver tudo instalado, né, ligado, você irá marcar o tempo e vai medir a temperatura desse instrumento que iremos colocar aqui na frente. Okay? Acompanhe aí a montagem. Bom, observe aqui que nós iremos pegar a água corrente, né? Vamos pegar essa proveta e vamos encher a proveta até 100 ml. Né? Aqui, 100 ml, vamos tirar um pouquinho aqui. Pronto, então colocamos aqui dentro do copo 100 ml de água, tá? Para ser analisada. Bom, então aqui nós temos uma quantidade de água, 100 ml de água. Vamos pegar esse aquecedor, né? Ligar na energia elétrica, né? E ele vai aquecer a água que está no recipiente. Essa água aquecida nós iremos colocar para analisarmos, ok? Esse aquecedor elétrico aqui, que às vezes a gente chama de mergulhão, né? Mas é um aquecedor que usa o efeito Joule, né, da física, né? A corrente elétrica passa por ele, aquece, né? O material libera calor e vai aquecer a água, ok? Vamos ver. Pronto, então estamos estabilizados aqui com a temperatura, aqui está o recipiente, dentro do termopar, né? E a temperatura de 60 graus é a temperatura inicial. Vamos marcar agora, a cada minuto, a variação de temperatura. Então, já estamos em 59. Então vamos deixar mais ou menos 10 minutos. E a cada minuto você irá marcar a temperatura, indicando a taxa de variação da temperatura no tempo. Já está em 58 graus, agora eu estou controlando aqui a temperatura e você vai controlar o tempo em que essa temperatura está sendo reduzida, né? Nós colocamos aqui um ambiente com ar-condicionado, de maneira que a variação de temperatura às vezes é um pouco maior, né? Então isso é uma coisa específica, então você poderia usar esse mesmo método para ver a taxa de resfriamento de algum líquido, né? Algum líquido refrigerante, água, e um sistema, né, que está sendo instalado com o tempo, né? Como é que a água reduz naturalmente a temperatura ambiente, a sua temperatura. Então vamos deixar aqui por 10 minutos, até vermos a temperatura final depois de 10 minutos, né? Poderíamos fazer isso para um tempo mais longo também, né? Mas iremos fazer esse tempo de 10 minutos, que você escolhe o início aí, o fim, mais ou menos. Nós vamos dar um pouco mais de 10 minutos de medidas, mas você vai medir 10 minutos. A cada minuto você vai registrar a temperatura. Inicialmente nós vimos que estava em 60 graus, né? Já está em 56. Significa que a temperatura da água está se adequando à temperatura do ambiente. Já estamos em 55 graus, iniciamos em 60.
Se você começou a medir a partir de 59 graus, também não tem problema. Contanto que o seu intervalo de tempo seja 10 minutos. Né? A cada minuto você faz uma medida. Então nós vamos, então podemos até verificar que em determinadas faixas a temperatura pode ter uma velocidade diferente. Nós chamamos também isso de gradiente de temperatura. Né? Obviamente aqui é um gradiente negativo. Né? Quer dizer, a taxa de variação da temperatura com o tempo, ela faz com que a temperatura diminua. Então é uma velocidade negativa. Né? Uma diminuição de temperatura no tempo. Então, o gradiente de temperatura é o que nós iremos determinar. A taxa de variação dessa temperatura na unidade de tempo. Nós estamos com mais de 3 minutos. A temperatura que era 60 já baixou para 52. Vamos verificar o comportamento dela. Lembrando que esse mesmo método você poderia utilizar, né, usando instrumentos um pouco diferentes de medida de temperatura, termômetros simples ou termômetros digitais, mais complexos, mais precisos também. Mas a metodologia é o mais importante aqui nesse procedimento, em que você vai registrar variações de temperatura de um líquido, né, na unidade de tempo. Estamos com 51 graus. Então já estamos mais ou menos na metade do tempo, já, né? Decorrido. Lembrando que eu vou dar um tempo um pouco maior que 10 minutos aqui para que você inicie, mas pegue um intervalo de 10 minutos, né? Todos esses valores você vai colocando numa tabela onde aparece a temperatura e o tempo, a temperatura e o tempo. Começando a temperatura inicial, né, que foi 60 graus, o tempo era 0. Né? Depois de 1 minuto a temperatura é tal valor, depois de 2 minutos a temperatura é outro valor, 3 minutos e assim por diante. Vamos pegar 10 valores e depois iremos distribuí-los no gráfico. E nesses valores nós encontraremos também a taxa de redução de temperatura com o tempo, né, que vai ser medida em graus Celsius por minuto, né, o seu resultado final. Depois esses valores serão coletados e unir os pontos do gráfico, né, mostrando como é que o comportamento do decréscimo de temperatura na unidade de tempo. 10 valores poderiam ser pouco, né? Poderia se medir 100 valores, 200, mas a metodologia é a mesma. Nós sempre fazemos aqui, como é um laboratório de ensino básico, né? Não é um profissionalizante, é um ensino básico de física, né? Nós iremos ver os fundamentos e as metodologias utilizadas nas medidas. Né?
estamos com 47 para 48 graus agora, começamos em 60. A tendência depois de muito tempo é ficar na temperatura ambiente, um pouco abaixo, né, porque a água ela tem um limite, né, ela retém uma quantidade de calor, diferentemente dos materiais sólidos ou do ar, né? A troca de calor com o ar e com o ambiente, nós diminuímos a troca com o ambiente, né, através desse material aqui que é isolante. Porém, o copo está aberto, então a troca de calor com o ar, principalmente, é que faz reduzir a sua temperatura. Tá? ,46 graus. Será que essa redução é 1 grau por minuto, meio grau por minuto, 2 graus, 1,5 graus por minuto? Esse é o nosso objetivo, né? Determinar o gradiente de temperatura, né? A taxa negativa, né? Lembrando que o resultado que vocês irão obter será em sinal negativo, né? A taxa de variação de temperatura na unidade de tempo vai ser negativa porque a temperatura está sendo reduzida. A temperatura final menos a inicial dividido pelo tempo médio, né? Então, essa variação é sempre negativa, né? A final é sempre menor. Por isso que a gente diz que é uma taxa negativa. Já estamos quase com 10 minutos. Vocês observem que a água ela demora muito tempo para chegar à temperatura ambiente ou próxima do ambiente, né? Por causa da sua capacidade calorífica, né? Então a água retém o calor por muito tempo, do mesmo jeito que também para aquecê-la, né, a necessidade de uma quantidade de calor também muito grande. Vamos dar mais 1 minuto, mais ou menos 2 minutos, para encerrarmos as medidas. E com essas medidas você vai transferir para os formulários adequados, vão ser explicados depois, e enviá-los, né, através da solicitação do professor. Vamos dar mais 1 minutinho aqui. Então, terminado aqui o tempo. Bom, terminadas as medidas, né, nós vimos que o líquido, a água, ela reduz a temperatura com o tempo. Você coletou os dados, né, tem um intervalo aí de 10 minutos, mais ou menos, a cada minuto tem um valor, e esses dados serão colocados em uma tabela, onde aparece no Y a temperatura e no X o tempo, né, começando no 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Aqui as informações e construir o gráfico de variação da temperatura no tempo do resfriamento da água. Tá? Isso vai ter que ser colocado aqui em suas palavras, numa descrição e um relatório. Então, lembre-se que numa investigação a gente sempre faz essa avaliação, mas temos que ter os dados suficientes para afirmarmos que há uma taxa de variação de 1 grau por minuto, meio grau, 1,5 grau por minuto. Isso você vai determinar, se lembrando que é negativo, né? É um resfriamento e não um aquecimento. A mesma coisa poderia ser utilizada para verificar a taxa de aquecimento de um determinado aquecedor.
Colocando um aquecedor de tantos watts, você mediria a temperatura a cada minuto e ver como a temperatura cresceu usando aquele. Usando o outro aquecedor, a taxa de variação, então o gradiente de temperatura quanto é. Então, esse tipo de investigação é bastante simples, mas tem que ser sistematizado, porque o grande que da ciência é esse, você tem que sistematizar através de dados, né, medidos e relatados utilizando a metodologia científica, tomando como base a da ABNT, ok? Então, boa sorte.